Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, estamos mais uma vez com Conversa Batista, mais uma vez no nosso campo para trazer informações e exemplos e testemunhos relevantes de um bom trabalho, de um trabalho feito para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus. Hoje estamos aqui com o pastor Antônio Costa. Ele é casado com a irmã Vanilda, tem 4 filhos, é mineiro, 18 anos aqui no Planalto Central. Estudou teologia na nossa faculdade teológica e há 3 anos e meio numa então congregação da PIB do Guará. Hoje é pastor da igreja que há 3 meses emancipou-se daquele trabalho missionário, mas há 3 anos e meio aí no Jardim Bandeirantes, em Lusiânia. Pastor Antônio Costa, homem experiente e experimentado no campo missionário. Seja bem-vindo, nós louvamos a Deus pela sua vida. Eu quero primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa conversa, nesse momento batista, e dizer que é uma alegria grande que a gente possa contar algumas coisas que possam servir para exemplo dos outros nossos irmãos pastores e para as outras igrejas. Que bom, pastor. Para nós, de fato, o que nos levou a convidá-lo a estar conosco, que a gente busca mesmo, garimpa e fica buscando pessoas que tenham realmente exemplos para nos contar, porque nos inspiram, experiências inspiradoras da bênção de Deus, da mão de Deus, do operar de Deus nas comunidades locais. Então, uma das coisas que nos moveu foi ver a graça de Deus além do Jardim Bandeirante através do ministério. Pelo menos no tempo que o irmão está lá, o trabalho já há 3 anos e meio atrás era um trabalho, já existia um trabalho pequeno, mas na sua chegada, então nós temos algumas notícias e disso nos despertou e queríamos ouvir do amado. Na verdade, quando você já estudava teologia e já começou o voluntariado ali na Cristolândia, esse apego ao toque, né, estar perto das comunidades, estar perto do povo. O nosso projeto, por exemplo, Amor que Faz, ele visa isso, trazer uma experiência de contato com a comunidade, porque Jesus fazia isso, né? Então nos conte um pouco dessa experiência já como ainda seminarista. Como seminarista, a experiência foi muito válida, porque a gente pôde aprender a cuidar para depois também aprender a ser cuidado. Um ponto relevante que as nossas faculdades teológicas poderiam implantar é esse intercâmbio com o voluntariado em algumas atividades, para que ao passar a ser pastor, já tenha aquela experiência de cuidado. Então, como voluntariado lá no Projeto Cristolândia foi muito importante para mim, porque eu já trabalhava com populações indígenas, mas pude conhecer o outro lado que fortaleceu muito o meu ministério. Então, o seminarista, ele teria que ter um ponto de vista nosso, esse intercâmbio com outras comunidades. Essa conexão com a prática. Com a prática, para aprender a cuidar e também aprender a ser cuidado. Meu pastor, o pastor da história da minha vida, ele disse que só ordenava alguém que já estivesse exercendo o ministério, porque a ordenação ao ministério pastoral tinha que vir como um testemunho daquilo que você faz, e não uma investida para ver se você vai dar para o negócio, vamos dizer, nessa linguagem. Hoje eu já estive em algumas pesquisas, até missionárias, tive 2 vezes em Cuba fazendo análise missionária sobre o fenômeno que acontece nas igrejas, nas casas. E uma coisa que a gente descobriu lá e fiquei muito impressionado, que as igrejas batistas só enviam o seminarista para fazer seminário se ele tiver plantado pelo menos um novo trabalho. Não é para plantar. Ele só vai para o seminário, é como se fosse um atestado de que ele já está envolvido, que ele já está com um trabalho ou na casa dele, ou começou alguma congregação. Esse é o pré-requisito, vamos dizer assim, cultural, para que aí se envie ao ministério, ao seminário, né? Eu achei isso muito bonito, porque esse link, de verdade, a igreja ela não dá dons, quem dá dons é o Espírito, a igreja reconhece os dons. E como reconhecer um dom que não está sendo exercido, né? Então isso realmente, esse link do estudo com a prática, na verdade o ministério, a palavra ministério é dom em exercício, né? Até porque com essa prática como seminarista, o próprio seminarista ele vai encontrar qual o melhor campo de trabalho que ele tem, o dom que Deus e o Espírito Santo está concedendo.
Então é importante que haja essa preparação fundamental. E ter até todo o direito de dizer, eu me equivoquei, não é bem isso, é aquilo, é isso. Isso faz parte. Mas a prática é tudo, né, pastor? Exato. Eu acho que a teoria e a teologia vem para dar suporte necessário àquilo que já está acontecendo na minha vida, que é o meu chamado. Estou seguindo o meu chamado, né? Então, esse trabalho na Cristolândia levou, e o pastor tem um conhecimento claro da sua vida profissional, com a FUNAI, com tribos indígenas, tudo isso, de compreender cultura e estratégia. E me fale um pouco do que aconteceu, porque o nosso tema seria como consolidar um campo missionário. Né? Não como igreja mãe que planta, mas o nosso olhar é o que o pastor viveu e como o pastor desenvolveu isso de maneira tão linda que nós conhecemos e temos ouvido falar, de desenvolver estratégias, de olhar para o campo e dizer, eu posso ocupar esse espaço, eu posso alcançar aquilo, e alcançou hoje o patamar de relevância que a Igreja Jardim Bandeirantes tem ali em Lusiânia. O desafio de implantar é um desafio quase que de decisão, mas o mais complicado e o fator complicador é a implantação, o desenvolvimento da implantação para consolidar aquela congregação como igreja. A estratégia que nós usamos e que nós recomendamos é que primeiro sinta a necessidade da comunidade, o que a comunidade quer, o que a comunidade pensa sobre um trabalho, porque é muito fácil você abrir uma igreja, abrir um ponto de pregação. Aluga alguma coisa, compra algumas cadeiras, bota o microfone e começa. Mas não é isso que Deus quer, né? Tem que ter estratégias. E quando nós lá chegamos, Jardim Bandeirante, um local um pouco acanhado, nós achamos que aquilo ali não era de Deus, porque você traz poucas pessoas para um pequeno local, e logo a gente fez uma campanha de oração, conseguimos um local maior, e a igreja já multiplicou nesse momento na transformação de um outro local, e hoje a outra estratégia que nós usamos foi construir o templo para mais ou menos 250 pessoas. Agora, o que pensar nisso? Primeiro, a comunidade que nós estamos trabalhando, ela tem que ser referência, e verificar qual é a necessidade local. Quais são as perguntas que a comunidade está fazendo? O que a comunidade espera de uma igreja? Quais os clamores? Será que é mais uma igreja, mais um ponto de pregação? Não, não é isso. A comunidade tem que sentir uma novidade de referência para que ela possa ser acolhida e sentir bem e sentir segura naquele local que ela vai frequentar. A partir disso você usa a estratégia do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que é fazer daquele ponto um local de referência. A referência é importantíssima. E dentro disso nós pesquisamos o que há maior necessidade da comunidade, é a ação social. Não o assistencialismo, mas a ação social. Porque como o governo, tanto o governo federal e o governo estadual e municipal, não se faz presente naquela comunidade, o vácuo do Estado, nós aproveitamos essa ausência e começamos a avançar tentando conquistar aquilo que a comunidade mais precisava, que é encaminhamentos de saúde, encaminhamentos sociais, assistência espiritual principalmente, e com isso a igreja foi crescendo e continua crescendo. Dos 25 membros que nós começamos o trabalho, hoje nós já passamos de 120, que dentro desse período de 3 anos e meio nós achamos que é um número exemplar, mas são pessoas que estão fazendo daquele local uma referência, um ponto de aceitação. O pastor falou uma coisa interessante, que é ocupar esse espaço, que seja do Estado ou de quem quer que seja. Há um espaço vazio. Às vezes a pessoa pode dizer, poxa vida, que tragédia, o Estado não ocupa o espaço, não responde as perguntas. A igreja já está ali. Então é a grande oportunidade. Eu costumo pensar e dizer, e afirmo com certeza, que os grandes desafios são grandes oportunidades, depende do olho de quem está olhando, não é verdade? Então eu acho que é muito interessante, mesmo que o Estado não chegou, eu vou ficar gritando, o Estado não chegou, eu vou e ocupo aquele espaço, numa perspectiva de que a igreja tenha a maior e a melhor e mais relevante resposta para uma comunidade. O pastor hoje, através da igreja, já ocupou esse espaço de maneira com uma relevância. Temos 120 membros ali naquele lugar, que há 4 meses atrás, cerca de 3, 4 meses, emancipou como igreja. É verdade. É uma igreja hoje e com vias muito consistentes e consolidadas, né? E por isso nós pensamos em estar com o pastor aqui, falar como consolidou-se isso. Usa plataformas como esporte. Por exemplo, o pastor hoje reside no local. Isso é outro fator importante, porque é o cuidar do cuidado.
Quando você fica ausente da comunidade, só comparece para fazer o culto e comparece para fazer algum trabalho esporádico, a comunidade não sente a presença pastoral. Então hoje nós estamos lá residindo. O pastor vem pregar domingo à noite, né? Isso é muito ruim, porque distancia dos problemas da semana toda. Então nós estamos vivendo praticamente todos os dias os problemas da comunidade. Isso cria vínculo. Nós somos referência hoje numa comunidade que tem aproximadamente 500 famílias. Então nós já conseguimos atingir parte dessas famílias. 500 famílias são 4, 5 mil pessoas talvez? Mais ou menos um patamar de 3 a 4 mil pessoas, 4 mil pessoas. No entorno. No entorno. Então hoje a gente está caminhando para buscar essas pessoas para a referência que nós criamos. A igreja hoje é referência na comunidade. Essa questão referência, relevância social. Sim. Eu soube de uma história que determinada uma crise social que teve uma coisa com talvez tiroteios e coisas assim, e no meio do tiroteio disse: chama o pastor para nos socorrer. Eu queria que o senhor falasse, isso me responde como a igreja e o pastor, a figura do pastor, e o pastor eu sei que teria condições de morar em qualquer outro lugar do plano piloto. O pastor decidiu construir sua casa ali na comunidade. Isso trouxe essa relevância para a igreja, essa perspectiva missionária sua. Queria que você me falasse, inclusive, dessa história de alguém saiu gritando na sua porta: pastor, está tendo um tiroteio ali, vem nos socorrer. Quer dizer, trabalho de polícia. Queria que o pastor respondesse isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Conversa Batista volta já. Vocácio, a palavra já fala que é algo que tem a ver com a vocação, chamado, né? O papel da convenção, de maneira geral, é ajudar a igreja. E a igreja é quem deve de imediato cuidar dos seus vocacionados, e a convenção se coloca como parceira da igreja para isso. O nosso curso de formação de obreiros é uma das coisas mais carentes hoje que nós temos, é a carência de homens com a consciência da sua vocação. Alguém que diz: eu não importa, eu quero atender o meu chamado, eu tenho que seguir o meu chamado. Por isso o nosso slogan do Vocácio é: estou seguindo o meu chamado. Então o nosso curso de formação de obreiros é o nosso foco primeiro, né? A nossa primazia em treinar obreiros, missionários, plantadores de igrejas, pastores auxiliares, aqueles copastores, pessoas que ajudem o ministério pastoral da igreja, da sua igreja local. Como denominação, a gente se coloca como aquele que deve estimular, junto com o pastor e com a igreja local, e dar vazão a esse chamado, porque entendemos ser um instrumento de Deus, alguém que chega para dizer: olha, você tem um chamado, a gente quer investir no seu chamado, o que você pensa em ser, deixa eu te ajudar, posso orar por você, qual o curso que a gente poderia te ajudar. Nosso compromisso é com a vocação, nosso compromisso é com aquele que Deus chamou. Esse nós não abrimos mão, não temos nenhum outro estímulo financeiro, nós não temos nenhum estímulo de marketing, nós queremos ajudar aquele que Deus chamou. Um curso que estimula, ou seja, motiva aquele que Deus chamou, tenta dar capacitação básica a ele. Nós dizemos sempre que o Vocácio não é uma escola de teologia, é sim uma escola de ministério. Alguém colocando o dom que recebeu de Deus em funcionamento. E o Conversa Batista está de volta com o pastor Antônio Costa, pastor agora da igreja Jardim Bandeirante. Eu digo agora a igreja, mas era a congregação, trabalho da PIB do Guará, trabalho missionário muito bonito que nos tem trazido um exemplo de relevância, de resposta aos clamores da comunidade local. Ali naquela comunidade, pastor Antônio Costa, nós estávamos falando sobre relevância e o espaço não apenas geográfico, físico na comunidade, os trabalhos de ação social que o pastor faz, trabalho com esporte e trabalho com crianças, daqui a pouco eu quero, mas nós perguntávamos que o senhor nos contasse essa história aqui. Nós soubemos de que houve uma crise lá, algum tiroteio, alguma coisa na rua, e correram na sua porta e dizer: chama o pastor porque está tendo um tiroteio. É verdade, a comunidade fica próxima à penitenciária de Lusiânia e sempre tem algumas fugas, né? E a semana passada houve um tiroteio lá na comunidade, a policial perseguindo algumas pessoas, e naquele momento de crise me ligaram: olha, pastor, vem aqui porque estão dando tiro aqui e o senhor precisa vir aqui. Olha, irmão, não é esse o meu papel, mas eu posso orar aqui nesse momento para que Deus acalme essa situação. O que eu tiro disso? É que a igreja, através do pastor e do trabalho, virou referência e nós não podemos acomodar diante disso, né? Temos que procurar crescer. Então
Então a igreja hoje é um sustentáculo espiritual daquela comunidade, é isso que eu desafio aos colegas pastores a fazerem. Nós não podemos acomodar, pastor Robério. É verdade. Cada dia é um dia, cada leão vencido, e no outro dia vencer mais leões. Porque se a gente acomoda, o povo de Deus se acomoda. E a igreja existe para responder, se preocupar esse espaço. A alavanca, a ferramenta está nas nossas mãos. Paulo, quando estava na prisão, nos seus últimos momentos, ainda estava pregando, escrevendo cartas, né? Mesmo aprisionado, porque ele não desistiu nunca. Ele sempre traz o exemplo para nós de não nos acomodarmos. Esse é o grande segredo, trabalhar todos os dias, ficar presente da sua comunidade, amar a sua comunidade, respeitar a sua comunidade e ser aquela referência que a comunidade essa referência que eu acho fantástico, porque no mundo corporativo, no mundo mercadológico, dos produtos, quando alguém lembra de um produto ou de uma marca, isso chama no mundo corporativo top of mind. Mas aquele produto ocupa um lugar na cabeça do consumidor. Sim. Interessante que eu estou falando isso por uma analogia imperfeita, certamente, mas porque a igreja, a resposta, o evangelho, o ministério pastoral e daquela igreja batista ali no Jardim Bandeirantes ocupa um lugar na cabeça do povo da comunidade. Tem até um exemplo que eu dou de uma propaganda que tem na televisão, eu não vou citar aqui para não fazer propaganda. Quando o caminhoneiro pergunta onde tem aquilo, lá naquele posto, né? E lá na nossa igreja, onde tem a solução? Na primeira igreja batista, fala com o pastor. Só não para tiroteio, né, pastor? Essas coisas não... Talvez com oração. Nisso, né, com oração, a gente está brincando com isso. Pastor, então essa questão de trabalhos sociais, de estratégias, ministérios auxiliares, eu tive lá e falei isso, eu falo isso porque estive lá e vi um ministério pungente, vi ministério de louvor com pessoas da comunidade, pessoas introdutores, diáconos, tudo com pessoas dali. Me fala um pouco sobre esses ministérios, que ministérios existem? Nós começamos a criar aquele dom que as pessoas tinham vontade de ter, mas nunca tiveram experiência. Hoje nós temos um coral com mais de 25 pessoas, temos músicos, temos uma escolinha de futebol, porque as crianças ficavam na rua. Hoje nós temos 40 crianças que nós cuidamos. Escola de futebol. Escola de música. A escola de música nós temos as aulas no sábado, estamos ensinando violão, estamos ensinando canto, mas é um projeto ainda pequeno, porque o nosso objetivo no momento é a escolinha de futebol, onde nós temos 40 crianças. E dessas 40 crianças nós já puxamos 12 para o discipulado. Elas já estão começando a aprender um pouco da palavra de Deus. Então, às vezes o pequeno grupo é uma estratégia, mas temos que buscar outras estratégias de acordo com o que a comunidade quer e o que ela pode dar resposta. Muitas das vezes o pequeno grupo numa comunidade não dá resposta, mas se você usar outras estratégias, você consegue a resposta e aí depois você implanta o pequeno grupo. Eu acho que a leitura social e saber que podemos responder, isso é a grande chave, né? É verdade. Nós temos inúmeras ferramentas. Nós não podemos querer que uma coisa da nossa cabeça dê certo numa comunidade que não possa receber aquilo que você pensa. Então é o contrário, você tem que fazer a comunidade pensar e aí sim você executa aquilo que ela quer para aquela sua realização, principalmente espiritual. O pastor sabe de cultura e de antropologia e diz que a cultura ela não tem porquê, ela simplesmente ela é ditatorial, ela tem aquele comportamento e quer aquelas coisas. É verdade, eu dou um exemplo. Nós cantamos o parabéns lá na nossa igreja para os nossos aniversariantes em estilo de forró gospel. Por quê? A maioria das pessoas são do Nordeste. Então aquilo criou assim uma sensação de ficar cantando um parabéns que não seja animado, né? Isso é bíblico? Sim, é bíblico, porque você tem que louvar o Senhor com harpas e cânticos de acordo com aquilo. Mas o nordestino quando escuta o forró acontece uma coisa diferente. Acontece diferente, eles se alegram no Senhor, um parabéns diferente, né? É muito interessante isso, pastor. Então quer dizer, a cultura ela tem o seu perfil e na verdade a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, ele é supracultural, ele está acima. Mas o princípio da autoteologização é responder com o Evangelho às demandas daquela pessoa. Paulo fazia isso, né? Em cada comunidade ele usava a experiência da comunidade para pregar a palavra de Deus. Pregar. Então, lá em Atos, no Areópago ali, e quando ele respondeu, ele pegou aquele Deus desconhecido, ele disse, esse Deus conhecido você não conhece, deixa eu falar dele, né? É verdade. Então, maravilhoso, pastor. Pastor, qual o sonho que o pastor tem para o Jardim Bandeirantes? Vamos pensar em 5 anos, 10 anos, quando o pastor deita e coloca assim, e vai orar, Senhor Deus, abençoa. Que visão é essa do futuro? O melhor sonho que eu tenho, pastor, é que quando chega a noite, eu e minha esposa, nós conversamos e dissemos, nós não temos problemas, porque os problemas da comunidade são tantos que nós não absorvemos os nossos problemas. O sonho é que as famílias sejam felizes,
em qualquer lugar que a gente estiver, né? Não sei até quando Deus vai me manter naquela comunidade, mas enquanto lá estiver, eu quero que elas sonhem comigo, que elas sejam felizes, que elas chorem comigo nos momentos que precisam chorar. É envolvimento do pastor com a sua comunidade. E isso traz vínculos. Quando você fala da referência, você tem que trazer também o vínculo. Você tem que estar vinculado àquela referência, porque senão você distancia do projeto, não é? A figura do pastor é o acolhedor, é o paizão, né? É aquilo que a comunidade carente quer. Por isso que Deus me fez esse chamado para ir para lá. Porque o chamado é importante. Agora você também tem um segredo. Tem que obedecer ao chamado. Não fuja do chamado, porque não dá certo, pastor Roberto. Quando o chamado é chamado, Deus opera. Tem que seguir tudo, o seu chamado. Tudo. Ele vai Deus coloca tudo no seu chamado. Joel capítulo 2, verso 11, parte B, diz: poderoso é aquele que cumpre as suas ordens. É verdade. Então é bom saber que quando Deus deu para Josué a tarefa, né? Não temas. Então é isso que a gente está seguindo. O sonho é que as pessoas sejam felizes, porque eu sou muito feliz, minha esposa muito feliz, tenho uma família feliz, eu me vinculo muito ao meu ministério. Peço a Deus saúde para que eu possa continuar e Ele dará essa luta a favor do nosso evangelho genuíno. Não fuja do evangelho. Amém. O evangelho é maravilhoso. Se a gente começa a inventar fora da Bíblia, não dá certo. Não vai em frente. Pastor, se eu puder deixar um recado para os nossos colegas pastores? Sim, eu quero aproveitar a oportunidade para convidar para o Amor que Faz, que vai ser na nossa comunidade agora dia 25, 26 e 27, para que os pastores, os membros, os líderes das igrejas possam comparecer e conhecer essa comunidade carente, essa comunidade guerreira, mas que é uma comunidade feliz e que está nos ajudando a crescer, porque não só é o trabalho do pastor, é o trabalho das nossas lideranças que nós implantamos também. Esse amor, essa alegria, não é? Que eu tenho dito para eles: olhem no espelho todo dia, quando vocês acordarem, e digam para o espelho: eu sou a pessoa mais linda do mundo, hoje vai dar certo, Deus está comigo e vamos caminhar juntos. Pois é, pastor, estou muito feliz. O Amor que Faz, nós estaremos juntos lá, dia 25, 26 e 7 de maio. Nossas inscrições estão abertas. Então aqui em Lusiânia vai ser uma festa, nós estamos muito felizes, temos a certeza de que será uma grande celebração. Levaremos ali profissionais, estarão conosco e juntando a força daquele trabalho, esse trabalho lindo que a igreja está fazendo. Amém. Nós queremos apenas participar de tudo isso aí, será uma grande festa. E deixa uma saudação para os nossos colegas pastores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento e vamos, amigos, irmãos pastores, irmãos de verdade na fé, não desanimar, não desistir e cada dia procurar sonhar para o projeto de Deus, que é ide e fazer discípulos e pregar essa coisa linda, essa nova filosofia de vida que já existe há muitos anos, que é o amor de Jesus Cristo. Estamos juntos, contamos com o amor e as orações dos irmãos. Amém. Amém. Pastor, nós somos muito gratos por sua vinda, muito obrigado. Que Deus continue abençoando seu ministério, eu tenho certeza disso. Ele vai continuar lhe dando essa força, esse vigor, essa alegria bonita desse amor que faz. Amor que faz. A graça de Deus se manifestar na comunidade. Então, nós estamos muito felizes por sua presença. Muito obrigado por essa contribuição, essa entrevista. Sei que tenho certeza que muitos colegas estão e irão assistir o nosso povo batista do Planalto Central, vendo testemunhos que nos inspiram a viver o chamado que o Senhor nos deu e seguir esse chamado. E você que nos acompanha, muito obrigado, espero e tenho certeza que você foi abençoado nessa conversa batista. Você pode acessar, compartilhar pelo Facebook, pelas redes sociais, nossa CBPC TV, através do cbpc.org.br, nosso Facebook e o Instagram, o CBPC Oficial, nosso YouTube também, nosso canal no YouTube, você pode assinar, ficar recebendo as notificações através da CBPC TV Oficial e mande o seu e-mail dando dicas, sugestão de pauta no falecom@cbpc.org.br. É a CBPC fazendo missões com você.